todos, me chamo Maristela Costa, eu faço parte de um grupo de psicanalistas que eu vou apresentar para vocês hoje, minhas colegas. Helena, Cristina, Fátima, eu sou a Silvana. Nós resolvemos criar esse espaço para discutir algumas questões que chegam aos nossos consultórios frequentemente, né? O nosso intuito é ajudar os pais e adolescentes a encontrar outras formas de lidar com certos assuntos, problemas que aparecem na vida de todos nós, né? Então vão ser 11 episódios de temas variados: transtornos alimentares, depressão, angústia, consumo de drogas, bullying, automutilação, entre tantos outros, né? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a depressão na adolescência. A depressão é um tema super complexo, né? E pode ser compreendido de diversas maneiras. A gente vai conversar um pouquinho hoje porque a gente tem visto muitos jovens e até crianças apresentando quadros depressivos. Então é muito importante a gente conversar hoje para ajudar, né, a todos lidarem melhor com todas essas questões, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como os pais de adolescentes podem identificar que seus filhos estão deprimidos. Isso é uma questão. Qual é o momento? Será que meu filho está deprimido ou não? E quando os pais devem procurar ajuda, né, para os seus filhos? Eu acho que uma coisa que é importante, né, que você está falando, tá, que a gente vai discutir hoje, é a diferença entre a tristeza e a depressão. Então, o indivíduo está triste, né, o adolescente está triste, ele, hoje estou entristecido, tem um motivo, ok, é compatível. Qualquer sentimento que é compatível com o que ele está vivendo é um sentimento que a gente deve considerar como oportuno para aquele momento. Depressão é outra coisa, ok? Depressão é quando esse indivíduo, esse adolescente, e hoje a gente está falando de adolescente, né, pessoal? Então, quando o indivíduo está entristecido o tempo inteiro, então ele acorda e vai dormir entristecido, desmotivado com as suas atividades, não consegue mais realizar as atividades dele da mesma forma, com o mesmo empenho, o entusiasmo já não tem mais, né, porque não tem entusiasmo para realizar as tarefas, e mais que isso, ele começa a se isolar por conta desse entristecimento. Então, uma tristeza compatível, um sentimento qualquer compatível, o indivíduo está vivendo com a vivência dele, ok. Tá? Porque assim, não, a gente não pode ficar triste. Não, a gente deve ficar triste quando a gente tem que ficar triste por coisas tristes. O que a gente está falando é de outra coisa, é de depressão, que é esse sentimento contínuo, né? E é interessante porque já me ocorreu casos em que os pais, às vezes, pela dificuldade, negam um pouco isso. Não, mas ele é assim mesmo, ele fica fechado no quarto sempre. Da idade. A adolescência tem muito sono, ele dorme muito. Hoje ele não queria sair, tá com preguiça, tá comendo muito, mas come mesmo. Então, quer dizer, é este olhar muito cuidadoso, porque às vezes é um dormir a mais, é um ficar calado além, não achar graça nas coisas, procurar saber um pouco o que está acontecendo. Ficar fechado no quarto. Porque todo, quando você pergunta, o adolescente vai falar, não é, não estou triste nada, né? Ele vai negar, porque ele não consegue nem nomear muitas vezes o que é que ele está sentindo. E isso é uma dificuldade na adolescência, dar nome às coisas. E tudo ele oculta, né? Tudo ele põe para baixo do moletom, tudo ele põe para dentro do quarto. Então, é assim, por que é muito importante o cuidado que os pais têm que ter neste olhar, né? Mesmo que seja muito difícil para ele, ter que lidar com isso e falar, não, vou ter que procurar ajuda, porque eu não estou dando conta. Né? Então, o profissional que possa efetivamente ajudá-lo. E esse ambiente de apoio é fundamental para esse adolescente, né? Então, a gente tem que lembrar, como vocês já comentaram, o que seria o normal para esse jovem. Então, lembrando, antes até do que seria o normal, lembrando que a adolescência, por si, ela é uma fase conflituosa, pela própria natureza do desenvolvimento emocional daquele jovem, que ele está saindo da vida infantil, deixando coisas que ele gosta para trás e indo para uma vida adulta que ele não sabe o que ele espera. Ele tem carreira para pensar, escola para fazer, ele tem uma vida, um futuro, mas que também é tudo muito incerto. Ele é muito jovem, ele não tem a menor capacidade de extrapolar,
de pensar o que pode acontecer com ele. Isso, então, já gera angústia por si, né? Geraria angústia em qualquer um de nós, no adolescente, muito mais. E aí os pais, então, observar o quanto que isso pode estar tirando ele das atividades normais dele, como vocês estão falando. Então, é normal ele ter um pouquinho de tristeza, ou tem uma situação de vivência que gerou tristeza, ok. Mas quando ele deixa de frequentar a escola, deixa de frequentar o circuito social dele, deixa os esportes, esportes, né? Então, porque isso também é uma coisa importante. Na adolescência, eles gostam de ter esse contato. Eles estão em grupos, pequenos grupos. Eles se conectam muito nos grupos, nas festinhas, no prédio. Muitos deles têm lá os seus vizinhos, seus amiguinhos, gostam de estar junto. Quando isso tudo deixa de acontecer, aí é um sinal de alerta para os pais. Eu acho também que tem a questão de que as emoções, muitas vezes, eles vão reprimindo essas emoções e não conseguem canalizar por uma via saudável. Aí é que pode acontecer, né? Pode transformar isso numa depressão, né? E eu acho assim que nesse caso, na necessidade de procurar um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, no caso da psicanálise, do tratamento psicanalítico, o adolescente ele vai ter a oportunidade de colocar essas questões, de ser ouvido e de poder aceitar, né, ter uma aceitação de si mesmo, né, e desenvolver maneiras, caminhos, vamos dizer assim, para enfrentar os seus desafios emocionais. Você sabe que essa semana eu recebi uma mensagem de um adolescente, eu não sabia que era um adolescente, tá? No WhatsApp. Olha, você é psicóloga? Você é psicanalista? Eu preciso de ajuda. Ok, respondi ok, né? Conta de você. Qual é o seu nome? Conta de você. O que está acontecendo? Ele falou, olha, eu tenho depressão e meu pai e minha mãe não acreditam que eu estou deprimido. Então, eles não querem que eu vá ao psicólogo porque eles falam que eu não tenho nada. Gente, isso é tão comum de acontecer. É muito comum mesmo. Muito comum de acontecer. Então, assim, e a gente recebe mensagem, não foi essa só, né? Todos vocês já receberam, do próprio adolescente. Ele acha o contato e ele entra em contato com a gente. Bom, a partir daí, né? Falei, seus pais sabem que você está entrando em contato comigo? Não, mas eu queria conhecer você primeiro, porque aí você vai me ajudar a convencê-los. Eu falei, bom, então tá, né? Então vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. E eles dependem dos pais, né? Para esse tratamento, para esse atendimento, né? Porque eles não conseguem fazer isso sem a ajuda dos pais, né? Sim. E é legal, né, dar algumas dicas aqui, assim, para os pais, né, quando que ele deve se preocupar, né? Então, quando tiver uma mudanças de humor, são previsíveis na adolescência, mas quando são mais exacerbadas, é uma questão, é um sinal. O isolamento social, como a gente já falou, alterações no apetite, então tá comendo demais, tá comendo muito menos, por um tempo, né, uma constância, né, não é essa semana, mas por um tempo prolongado. Essas alterações de apetite são sinais também. Alterações no sono, não está dormindo bem, um sono agitado, dificuldades de concentração, desempenho acadêmico caiu muito, é um sinal também. Sentimentos de inutilidade e culpa também são sinais que a gente precisa ficar atento, e uma possível ideação suicida. Às vezes o adolescente não comenta, mas às vezes ele comenta, né? Às vezes ele conta. Por outros meios, né? Ele dá sinais. Tem que às vezes ele atento pensa coisas ruins, ele pensa coisas tristes, ele pensa que não queria mais estar aqui. Então, esses são sinais importantes que os pais precisam estar atentos, né? E a gente conta aqui como dicas para ajudar a identificar. É porque é uma fase que a agressividade se manifesta. E, às vezes, essa agressividade, né, também é sinal de uma depressão. Né? Ou, se não, falas que eu já ouvi do tipo, eu não sei qual é o meu papel nessa família. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa família. Né? Isso são recados, né? Na verdade, mais do que recados, são pedidos de socorro que esse adolescente está fazendo. Não, e outra, né? A gente tem que contar, às vezes os pais percebem a depressão, mas o adolescente não quer ajuda. Sim. Né? Porque a gente. Dos dois lados. Ele também diz que não precisa, eu não preciso de nada, está tudo bem comigo, não está acontecendo nada. Então, olha, pais, depressão é algo importante,
Tá? Depressão gera danos importantes à estrutura psíquica de um adolescente ou de qualquer indivíduo. Na dúvida, se aquele filho está com depressão ou não, procure um profissional. Tá? Procure um profissional. Tenha uma consulta com um profissional terapêutico, psicólogo, psicanalista, para te ajudar até a identificar se aquilo realmente precisa, se aquele seu filho precisa de ajuda e, sendo assim, procure ajuda, ok? Então, tanto para você quanto para ele é indicado o trabalho. É uma fase muito difícil, é muito complicado. Digam aqui, com tudo que vocês ouviram da gente, se isso faz sentido para vocês, se vocês já passaram por isso, se essa questão é uma questão que preocupa vocês, e até a próxima, ok?